Você acha que o Papa vai largar o trono dele no Ocidente, no Vaticano, em Roma, para sentar lá em Jerusalém? Então, essa tese, teoria de anticristo, isso aí vem de Roma. Agora, para você ver o tamanho do erro, o nome Jesus, quem inventou foi a Igreja Católica. E até os padres católicos, bispos, arcebispos, até o Papa, para enganar, prega que vai vir um anticristo. E é contra Jesus. Olha que erro. Não vai vir anticristo, gente. Vai vir um anti-Machia. Primeira carta de Iehoanã, o qual as pessoas chamam de João, São João, porém o nome em hebraico é Iehoanã, capítulo 2, versículo 18, né? É chegar, filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anti-Machia deve vir, e já vieram muitos anti-Machia. Daí reconhecemos que é a última hora. Note que ele diz que o anti-Machia deve vir. Mas antes do anti-Machia chegar, muitos têm se fizeram anti-Machia. Estava conosco, mas como não era de nós, saíram. Esse é o espírito do anti-Machia, né? Mas ouviste dizer que o anti-Machia deve vir. Esse anti-Machia é aquele mesmo personagem que Shaul, o apóstolo Shaul, Paulo, disse que vai se sentar no templo de Deus. Primeiro vem a apostasia, segundo se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o homem ímpio, né? E lá em Naum é chamado de Belial. Belial e ímpio é a mesma coisa, né? O filho da perdição. Essas duas coisas, a apostasia, a manifestação do homem ímpio, né? Do Belial, o ímpio, filho da perdição, ocorre antes da vinda de Adão e Yehoshua Mashiach. Antes do Mashiach Yehoshua voltar, tem que suceder essas duas coisas. E eu quero pregar nesta hora sobre anti-Machia, o anti-Machia. Mas é claro que vou precisar falar do tal anticristo, que as igrejas pregam, que os teólogos pregam. Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Abílio Santana, Eliseu Rodrigues, Takayama, Hernandes Dias Lopes, todo mundo prega a vinda do anticristo. Porém, a Bíblia fala que, as escrituras originais, fala que virá um anti-Machia. Gente, Iehoanã, os 12 apóstolos, falavam em hebraico. Você fala Jesus, mas não é Jesus. Jesus é um nome romano, latim. Do latim, o idioma latim, a língua morta da Igreja Católica Romana. Mas ele era o Machia. O nome certo dele não é em latim romano, é em hebraico, é Yehoshua. E ele falava em hebraico. Leia Atos dos Apóstolos 26, versículo 14, ao meio-dia, indo no caminho de Damasco, ouvi uma voz que falou em língua hebraica: Saulo, Shaul, Shaul, por que persegue-me? Quem és tu, Adonai? Adonai, Senhor, né? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Veja que ele falava em hebraico. O próprio apóstolo Shaul, Paulo, falava em hebraico. Lê o livro de Atos, quando ele foi capturado lá. Primeiro ele estava massacrando ele, queria matá-lo, né? Trucidá-lo, matá-lo. E o tribuno fez ele escapar da multidão. Aí ele pede a palavra. E quando ele vai falar em hebraico, há um silêncio. Então Paulo falava em hebraico, até porque ele era hebreu. Leia os Filipenses, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Então falava hebraico, porque todo hebreu fala hebraico. E um profundo, ele tinha sido fariseu no judaísmo, profundo conhecedor da Torá, dos Navim, os Nevins, Navins, os profetas, os salmos. Ele sabia que nome não se altera, não. Nome não translitera, não. Então ele pregava Yehoshua, Mashiach. Você tem que substituir. Em vez de falar Cristo, que é grego, fala Mashiach. Em vez de falar Jesus, que é latim, uma língua morta da Igreja Católica Romana, fala Yehoshua. Você tem que substituir nesta hora. Então, essa tese, teoria de anticristo, isso aí vem de Roma. Agora, para você ver o
o tamanho do erro. O nome Jesus, quem inventou foi a Igreja Católica. E até os padres católicos, bispos, arcebispos, até o Papa, para enganar, prega que vai vir um anticristo, que é contra Jesus. Olha que erro. Não vai vir anticristo, gente. Vai vir um anti-Machia. Porque os hebreus, os ialdinhos, rudinhos, judeus, israelenses, não estavam esperando o Cristo. Isso aí é transliteração dos gregos lá. Já no primeiro século, transliteraram o nome Yehoshua Mashiach para Jesus Christos, para o grego, né? E veja que lá em Eruanã, João 17, eles foram ver o Mashiach, não é Cristo. E disseram lá a Filipe, ó, os gregos cruzaram o mar Mediterrâneo, vieram da Grécia, da Europa para ver Mashiach Yehoshua. Ele vai dar entrevista? Ele não dá entrevista. Ele não dá entrevista aos gregos. Então é Mashiach. Oh, mas eu falo ungido, eu falo Messias, mas eu prego Mashiach, eu prego certo. Agora a igreja romana, primeiro os gregos, né, transliterou de Yehoshua Mashiach para Jesus Cristo. Depois Jerônimo, com a Bíblia Vulgata em latim, no ano 492, sob pedido do Papa Damásio, transliterou do grego para o latim, tirou a letra O, Iazos, aí ficou Jesus. Jesus Cristo, Jesus. Aí no ano 1524, o Núcio, embaixador do Vaticano, Jean Georges Tercino, enviado pelo Papa Leão para a Alemanha em 1515, estava lá em 1517, quando Lutero trouxe as 95 teses, a reforma protestante. 7 anos depois ele muda a fonética do I para o J, aí tira o I, ou modifica, né? O I passa a ser chamado de J, Jesus. Então é uma invenção do catolicismo romano, é a invenção de Roma. Toda vez que alguém fala Jesus, é Roma. Toda vez que alguém louva Jesus, é Roma. Toda vez que alguém prega Jesus, é Roma, de volta a Roma. Toda vez que alguém é batizado em nome de Jesus, é Roma. Todos os caminhos levam a Roma, menos um. É o nome Yehoshua Mashiach. Esse leva para Judéia, para Israel, para os hebreus. Para Yehoanã 4:22, a salvação vem dos judeus, vem dos ialdins, não vem de Roma. E que história é essa de anticristo? Vem de Roma. Se você lê a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento, o Apocalipse, a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, esse anti-Machia não está em Roma, no Vaticano. Ele vai estar sentado no templo de Deus em Jerusalém, Você acha que o Papa vai largar o trono dele no Ocidente, no Vaticano, em Roma, para sentar lá em Jerusalém? Isso aí é porque o anti-Machia vem do Oriente. Lê Apocalipse 19, vi a besta e os seus exércitos, no Armagedon, isso é Oriente. Lê Apocalipse 16, versículo 13 e 14, e o sexto anjo jogou a sua sexta taça no rio Eufrates, as águas do rio Eufrates se secaram para dar passagem aos reis do Oriente. Onde é a nascente do Eufrates? Turquia. Do Edorgan, e o nome é Edorgan, da Mememe. Istambul, na Turquia, tem 7 colinas, tal como tem o Vaticano. E foi para lá que Constantino, o grande, né, imperador romano, dividiu o reino e transferiu para Constantinopla, que hoje é Istambul, né? E o Império Otomano do islâmico, do Corão, derrotou Roma. Então a nascente do Eufrates é na Turquia. Corre pela Síria, né? Passa pelo Iraque, no Iraque corre o rio Tigre, né? E o Eufrates vai pela Pérsia, pelo Irã, e deságua no Golfo Pérsico. E quando secar, a Bíblia diz que esses reis do Oriente vão a um lugar chamado Armagedon. Porque a besta, ela vem do Oriente. A besta é o cavaleiro do quarto selo, chama-se morte. O Sheol o acompanha. Leia Miqueias, acho que é Miqueias 2,15. É um homem arrogante, rico. A morte e o inferno o acompanham e ele vai ajuntar multidões. Vai ajuntar os povos, as nações em torno dele. É o quarto selo. O cavalo não é mais amarelo. Aqui na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia que foi confeccionada lá em Israel, o cavalo é esverdeado, gente. O cavalo é esverdeado. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Ele vai matar 2 bilhões de seres humanos, né? 1/4. E a Terra hoje, a humanidade é 8 bilhões. 1/4 vai morrer de fome, vai morrer de pestes, pandemias, e vai morrer com as feras da terra. Então está vindo do Oriente.